Seja muito bem-vinda ao primeiro podcast analisando os traços das mamães famosas, mamães e gestantes. A primeira escolhida foi a VTube, a influencer VTube, porque ela tem dividido desde o dia 1, desde o primeiro momento da sua gestação, todas as dificuldades reais da maternidade real que ela tem passando, desde alterações no corpo, aos pensamentos, aqueles medos que as mães costumam não compartilhar com os outros por insegurança, por medo de ser taxada frescurenta, mimizenta, enfim. Ela realmente trouxe uma perspectiva diferente para a maternidade, de uma figura pública, de alguém que vem ali na mídia e se expõe, mostra as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades, os seus pontos fortes, os momentos de tensão, inclusive alguns vídeos chorando, alguns vídeos trazendo sobre medo de engordar, o quanto que isso é absurdo por estar gerando uma vida, mas mesmo assim tendo esse pensamento passando pela cabeça, o quanto que esse tipo de conteúdo traz para as mães paz, tranquilidade e leveza para o seu próprio gestar e maternar. Porque você é um ser, é um indivíduo que não deveria perder a sua individualidade, perder o olhar, a atenção para as suas próprias necessidades, apesar de estar gestando, gerando uma vida dentro de você. O quanto que você tem que voltar a sua atenção para si, porque primeiro você precisa estar bem para poder se doar por inteiro para o seu neném, para o seu bebê, para a sua gestação. Não para trazer mais cobrança, e sim para trazer leveza para o processo. E nisso a análise corporal é uma excelente ferramenta para trazer essa leveza, porque ela traz o seu modo de funcionamento, como você pensa, como você sente, como você age no mundo, porque você enfrenta os problemas que você enfrenta, porque você passa os desafios que você passa a partir dos seus traços de caráter, que surgiram, que se formaram a partir de 5 grandes dores da sua primeira infância. Você, enquanto criança, desde a barriga da sua mãe até os 5, 6, 7 anos de idade, como você passou pelas 5 grandes dores: a dor da rejeição, a dor do abandono, a dor da manipulação, a dor de ter decepcionado alguém, se sentir humilhado, a dor de ter se sentido trocada, traída, excluída de alguma forma. E essas dores se moldaram no formato do seu corpo para te proteger, assim como o peso. Então, não se preocupe com os nomes, porque os nomes são meio feios, mas não representa, não faz jus a nenhuma doença, nenhuma patologia clínica, nenhuma doença psiquiátrica, tudo bem? Então a gente tem que a VTube, por exemplo, vamos pegar ali, fazendo ali o primeiro podcast realmente das famosas. Então peguei a VTube. Todas as informações que vocês vão ouvir aqui, elas foram baseadas na análise corporal feita por mim, a partir de fotos e alguns vídeos, principalmente antigas, com o objetivo de explicar como a mente dela funciona, os feitos pela VTube, porque a pontuação ela é feita a partir do formato, sensação e expressão do corpo, frente, lado, costas, uma visão 3D, e principalmente a estrutura, se ela foi alterada por algum procedimento estético, faz diferença na pontuação dos traços de caráter, porque a gente avalia a estrutura, se o corpo é mais redondo, mais triangular, a questão da simetria, vários aspectos que se perdem quando a gente faz algum procedimento estético, porque na realidade os procedimentos estéticos eles surgem para realçar a rigidez e alguns específicos realçam o masoquismo. Então são algumas pontuações que, se eu souber que a pessoa fez alguma interferência fora, que mexeu na sua estrutura, eu vou buscar a foto original, eu vou comparar e eu vou poder suavizar a nota dos traços. Então, lembrando que eu fiz esse detalhamento a partir de pesquisa, já que não era uma sessão de análise corporal onde a pessoa está sentada na minha frente e eu posso fazer as perguntas e ter as respostas sem precisar realmente fazer uma pesquisa. Então, a análise corporal da VTube ficou da seguinte forma: 11,7% esquizoide, 35% oral, 13,3% psicopata, 13,3% masoquista, 26,7% rígido. O que significam esses traços de caráter, Keila? Se você, mamãe, você gestante, quer entender tudo sobre os traços, porque eu vou aqui falar de certa forma da evolutiva da VTube, o que significa ter esses traços de caráter. Mas eu não vou explicar explicitamente agora para vocês dos traços. Se você quer realmente saber como que funciona tudo certinho, no link da minha bio lá no Instagram vai ter um link
para você entrar no grupo do WhatsApp e você poder participar do evento que vai acontecer no dia 22 de agosto agora de 2023, para que a gente realmente tenha um espaço seguro, controlado, fechado, onde você vai poder abrir a câmera, poder olhar olho no olho, poder tirar as suas dúvidas, onde eu vou apresentar, né, o workshop, o evento, para mamães, para gestantes, o desafio do desafio à oportunidade, trazendo foco, luz para os traços de caráter em si e para os principais desafios que surgem ali na gestação e para a maternidade. É um momento de troca, onde você realmente vai poder olhar, levantar a mão, fazer pergunta e a gente vai ter um momento muito rico. Mas vamos ao que interessa, vamos à análise da VTube. A VTube, ela tem uma necessidade absurda de estar com pessoas. 75% dela busca holofote, seja por questão de ser vista, se sentir acolhida, se sentir amada, pela questão de realmente ter influência e poder nas suas relações e aquela questão naturalmente de brilhar, de ser reconhecida, de ter o seu mérito, o seu reconhecimento pelas coisas que faz, pela sua proatividade, pela sua eficiência, por quem ela é, por ser quem ela é. 75% dela precisa estar com pessoas. Então, é muito fácil para ela trazer conteúdo para 30 milhões de pessoas. Se ela tivesse uma combinação de traços diferente, não seria natural, não seria tão fácil ela estar nesse meio artístico desde a adolescência, desde a fase ali dos 11 anos, que foi quando ela começou a sua carreira profissional pela internet, estar sempre se expondo nas redes. A sua necessidade de caverna, então, ou seja, aquela necessidade de estar sozinha, isolada, sem compartilhar nada com ninguém, fica em torno de 25%. Como é importante a gente reconhecer essa necessidade, pois se a pessoa escolhe, por exemplo, uma profissão errada, aonde ela fica isolada, se ela escolhesse uma profissão ali pela dor de não estar interagindo com pessoas, sim, ela estaria sofrendo, ela poderia entrar numa zona inclusive de doença por não estar fazendo o que a sua necessidade básica pede, a necessidade de estar com pessoas. Então, a pandemia, se ela não teve uma rede de contato forte ali, de estar isolada com bastante pessoas, ela com certeza sofreu muito mais do que pessoas que têm um gráfico diferente que o dela, que têm traços diferentes que o dela. Por conta disso, a VTube, somando ali os traços quentes, que são o oral com masoquista, tem uma tendência de 48% à dependência emocional, principalmente se envolver pai ou o medo de traição, que aí de 48% salta para 75%. O que seria dependência emocional? Toda vez que a sua ação, o seu estado emocional é influenciado pela ação ou estado emocional de outra pessoa. Então, por exemplo, se o medo de ficar sozinha entrar em jogo, talvez possa ser que pela tendência à dependência emocional, possa ser que a VTube, no momento de escolha difícil, passe a priorizar o outro ao invés das suas prioridades, as suas necessidades próprias. Isso revela uma escolha, uma ação baseada em dependência emocional. Aqui eu trago tendência, não significa que as ações dela são direcionadas para os outros, para as necessidades e sonhos dos outros, que ela não faz o que tem vontade, que é influenciada pela ação, pelo outro, influenciando no que ela faz, abrindo mão de sonhos, de desejos. É só uma tendência e é sim um ponto de alerta e atenção quando se trata ali, principalmente quando envolve questões da rigidez, envolvendo a questão do corpo, envolvendo o medo de ser traída, envolvendo até mesmo a questão com os homens da vida, principalmente o pai, que aí salta para 75%. A Vi, ela tem 39% de seletividade nas relações, ou seja, são aqueles 39% que vai selecionar muito bem as pessoas com a qual ela se conecta. Troca informações, as pessoas com a qual ela pode dividir questões íntimas, que ela pode confiar, que ela pode ser ela mesma. Vê ela nas redes sociais, a gente vê um lado, é o lado do palco, o lado que o artista quer trazer pra gente, que o influencer quer trazer pra gente. Quando a gente pensa numa comunicação, a VTube tem 35% de uma comunicação empática, 13% quando ela quer ser mais persuasiva, é o poder, né, a capacidade de persuasão dela, somado a 13,3% até de uma lentidão na comunicação versus
26,7% de porcentagem de uma comunicação mais acelerada. Então, quando a gente junta tudo isso, né, essas habilidades, a Vi ela é realmente uma excelente comunicadora. É aquela comunicadora que toca o coração, quando ela deixa a sua oralidade falar. E aí ela coloca aquela pitadinha de persuasão, aquela pitadinha daquele produto específico ali, até com o nome ali, BabyTube. Ela tem a capacidade de articular a sua ideia e se conectar pela emoção. Então, essa transição de conteúdo, onde ela traz a sua vulnerabilidade ali para a gestação, quando ela foca ali nesse momento, ela enxerga uma oportunidade de negócio e ela aproveita. E o que faz, o que torna a Vi uma influencer de sucesso nesse momento? O quanto que ela está se comunicando de uma maneira empática, o tanto que toca o seu coração, o conteúdo que ela tem trazido pra gente na internet, trazendo no seu Instagram, trazendo no YouTube e inclusive agora no podcast Maternidelas. A VTube conta com um perfeccionismo girando em torno de 41%. No passado, poderia ter travado ela em muitas questões, inclusive hoje, atualmente, pode ser que ela tenha muitos projetos que travam pela sua necessidade de perfeccionismo, de não dar errado, de não falhar, de não apresentar nenhuma fraqueza e nenhuma vulnerabilidade no seu trabalho, por exemplo, no seu quadro. Às vezes essa cobrança pode surgir em relação à maternidade em si. Aquele lado que a gente pode ou não pode estar vendo aqui na rede, apesar dela trazer toda a sua comunicação empática, a gente tem que entender que a 27% dela, somada a 13,33%, não quer dividir certas informações, porque o que será que a outra pessoa vai fazer com aquela informação? E se somar com medo de falhar, então, esse número salta, porque a gente está somando tanto a psicopatia com o masoquismo, com a rigidez, que são aqueles traços que não querem de jeito nenhum falhar, que o outro reconheça a sua falha, que você exponha a sua vulnerabilidade. Porque o que será que acontece se essa pessoa ter acesso a essa informação? Será que eu vou ser um elo fraco? Será que eu vou ser uma opção mais fraca no elo? Quando a gente pensa na dor básica dos traços, que o esquizoide tem medo de ser rejeitado, o oral abandonado, o psicopata manipulado, o masoquista rejeitado, de decepcionar as pessoas, né? O masoquista humilhado, de aquele medo de falhar com as pessoas, decepcionar as pessoas, e o rígido de ser trocado, traído, excluído. Quando a gente fala em realmente trazer o perfeccionismo, a gente não está falando de uma questão leve, a gente está falando de um sofrimento, uma atitude que a pessoa realmente às vezes não consegue dar um passo, não consegue seguir adiante, às vezes trava, por medo de falhar, por medo do que vai acontecer se você falhar, por medo de decepcionar as expectativas das outras pessoas. O quanto isso impacta na vida de alguém, seja famoso ou não, seja mãe ou não. O quanto que às vezes tentantes nem conseguem engravidar por essa cobrança absurda interna de, poxa, se eu tiver um filho, e não consegue nem imaginar a possibilidade de falhar com essa criança, de cometer um erro que às vezes os seus pais cometeram com você. E às vezes por medo de falhar, você nem tenta, você nem tem o desejo, você nem acende a fagulha interna de ter o desejo de ser mãe. Então, por mais que a VTube traga pra gente e se exponha de uma maneira absurdamente alta, né? Ela vem trazendo vida, vem dando voz para a sua realidade com muito poder ali no Instagram, ali nas suas redes sociais, no podcast. A gente tem que respeitar essa porcentagem dela que não quer se expor, porque se a gente somar tanto o esquizoide que não quer se expor porque ele tem medo de ser rejeitado, ele não traz muitas suas ideias para o mundo quando ele está na dor. Se a gente somar o masoquista, que também gosta de caverna, que não quer decepcionar as pessoas, falhar de jeito nenhum, que é tudo perfeitinho, do jeito mais organizado e metódico possível, com a rigidez que não quer expor as suas vulnerabilidades por receio de ser trocada, traída, excluída, tem uma porcentagem alta em jogo que não quer trazer luz às sombras, principalmente para 30 milhões de pessoas. Então, quando a gente fala de traços na dor, se ela não estiver realmente alinhada e disposta, transcendendo a dor dos traços,
Esse momento, por mais que seja de muito destaque, de muito brilho nas redes sociais, que ela nunca foi tão amada como atualmente, né? Realmente se conectando com a sua rede, com seus seguidores, se esse processo não estiver muito alinhado, muito realmente conectado com o desenvolvimento pessoal, com um bom acompanhamento psicológico, né? Às vezes sabendo os seus traços de caráter fica muito mais fácil, porque aqui na sessão de análise corporal você tem acesso ao seu manual de instruções. Realmente em 3 horas, no máximo 3 horas, você sabe exatamente como você sente, como você pensa, como age, e você tem a oportunidade de perguntar as coisas que você gostaria que o formato do seu corpo explicasse, que os seus traços de caráter explicassem. É muito mais rápido e muito mais intenso do que uma sessão de terapia, por exemplo, que vai em doses homeopáticas. Outra diferença é que aqui você escuta muito. Na análise feita pelo psicólogo, pela psicóloga, você traz muita informação. É você que diz, que conta como é o seu dia, e ali a terapia ela se desenvolve a partir do conteúdo que você traz na sessão. Aqui é dose única, não é em dose homeopática. Então eu espero muito que todo esse processo da Vi esteja sendo feito e construído de uma maneira muito saudável, porque senão isso faz um efeito rebote, isso repercute em traços ficando na dor, que pode desempenhar inclusive em processos de adoecimento físico, seja num excesso de peso, seja numa doença que faça ela não se mostrar. Como o lado que vemos está muito brilhante, digamos assim, muito exuberante, muito bela, muito repleta de vida, vemos que de fato ela está caminhando para um processo muito leve, não é penoso para ela fazer o que ela faz. Quando for penoso, a gente vai ver uma Vi mais travada, um sorriso mais quadrado, mais tenso, um olhar mais de quem avalia e avalia com medo de alguma coisa dar errado. Porque o formato do corpo, ele tá fixo ali exatamente os traços, conforme a gente se desenvolveu desde a gestação até os 7 anos de idade, mas tem algumas questões que elas flutuam, algum traço que pode ficar mais evidente. Então, quando você senta e o joelhinho cai para dentro, poxa, você tá muito mais oral nesse momento. Quando você olha para a câmera e o olhar sai desfocado, poxa, nesse momento você está precisando mais de caverna. Quando você olha para a câmera e você sorri, vem todos os dentes, aquele sorriso largo de criança, você está muito mais oral também. Então tem alguns pontos que eles flutuam. O olhar pode ficar realmente mais com medo, o olhar pode estar seduzindo, o olhar pode estar se rejeitando, né? Rejeitando o mundo voltado mais para dentro. Como que você se apresenta naquele momento é o seu traço mais evidente naquele momento. Então é um conteúdo que não vai ficar parado e guardado na gaveta. Ele é realmente o seu manual de instruções, porque a partir do momento que você se empodera desse conteúdo, você pode usá-lo dia a dia nas suas tomadas de decisão. Porque pensa, se você entende como você funciona, por exemplo, no caso da Vi, 48% dela é sentir, 51% é pensar, 40% é agir. Então o gráfico dela está muito voltado e muito proativo para realmente conseguir pensar, sentir e agir. E dentre pensar e sentir está muito bem equilibrado, mas ainda assim, por uma pequena diferença, ela é mais pensar. Então, quando você vê toda essa ação, toda essa comunicação, todo esse dom voltado e essa conexão criada com as mães, ela é muito mais estratégica do que de fato só emocional. Claro que os 35% de oralidade está amando estar fazendo tudo que ela está fazendo na atualidade, mas ela tem uma visão estratégica. Ela não estaria fazendo isso se de fato não estivesse convertendo em vendas na empresa, no produto ali da BabyTube, na questão dos seguidores, nas parcerias, porque os traços dela, em sua maioria, não querem se expor. Ela é mais do pensar e não do sentir, tem uma visão mais estratégica, tanto que a gente não viu tanta oralidade, tanta conexão, tanta emoção, tanto afeto e vínculo, tanta inocência dentro do próprio Big Brother Brasil. O que a gente viu, uma influencer, uma garota, uma menina comparada com a idade dos outros participantes, que conseguiu se proteger,
em uma etapa muito grande do programa sem receber nenhum voto pelo seu pensar, pela sua estratégia conectada com a oralidade. Então ela sabe articular com os 13,33% dela da psicopatia, sabe articular muito bem para conseguir o que ela precisa, negociando muito bem com seus traços. Algumas pessoas não vão conseguir se expor nem se saber que vai receber R$1 milhão no final do mês, porque a sua porcentagem de traços ou é muito diferente da Vi, ou realmente tem os traços que não conseguem de jeito nenhum. Tem ali as relações de dependência emocional que prendem. A dor dos traços fala muito mais alto do que a visão, do que a ambição de conquistar o dinheiro, o status, a fama, que seja. Então ela consegue articular muito bem os seus traços de caráter, sendo que ela é 41% executora. Então ela consegue ter uma ideia, ela consegue raciocinar a ideia, ela consegue trazer essa conexão, trazer essa empatia, trazer o tempero da oralidade, com a pitadinha de persuasão que ela tem, e ela consegue executar. Então ela faz sentido para ela participar de todas as etapas do processo, desde a criação até a comunicação do produto, quanto à execução do mesmo. Não é sofrido para ela fazer esse processo, enquanto algumas outras pessoas poderiam ser muito mais do racional e da criação do que da comunicação, muito mais pensar e sentir do que agir. A sua combinação de traços, ela vai designar para você o que faz sentido, se você está no ambiente adequado para você ou se você está no ambiente que te causa dor. Então, pelos traços dela, ela consegue se adaptar muito bem em qualquer área, em qualquer etapa do processo, desde que envolva pessoas, desde que ela esteja em destaque, desde que ela tenha atenção, desde que ela brilhe no que ela faça, no que ela faz, porque ela é excelente, ela é proativa, ela tem até esse quesinho de competição, ela gosta de uma competição, ela gosta realmente de estar no palco, de brilhar, o que seria um ambiente desfavorável para os traços da Vi, se ela realmente ficasse isolada, se ela realmente não tivesse acesso a pessoas, se ela não pudesse trocar, se ela não pudesse brilhar. Concorda que muitas pessoas hoje em dia, por desconhecimento do seu modo de funcionamento, estão em locais inadequados para si? Estão com pessoas que mais trazem a dor dos seus traços do que a luz para suas potências, para os seus pontos fortes? O quanto que o ambiente faz diferença, o quanto que isso pode aparecer na sua sessão de análise corporal, e quando você escuta o seu modo de funcionamento, começam a cair fichas do que realmente você precisa fazer para trazer leveza para a sua rotina, tanto na sua rotina de trabalho, quanto na sua sensação, nos seus pensamentos, o porquê que certos pensamentos estão passando na sua cabeça durante a sua gestação. É de uma leveza que não tem preço. A análise corporal tem preço, a mentoria tem preço, mas essa leveza não tem preço. É clichêzão, mas é realmente real. Uma das coisas que é muito importante ressaltar são as funções do peso, porque estamos falando o quanto que os traços estarem no recurso faz bem para o ser humano, faz bem para a pessoa, para que ela realmente não adoeça, não entre numa zona de reforço para vocês o quanto a gente realmente se empoderar do nosso funcionamento, do que faz bem para a gente, garante inclusive a nossa saúde física. Porque se a gente começa a sofrer os nossos traços na dor, a gente passa por uma zona de esforço, a gente vem ali para uma zona de sofrimento, até que a gente chega numa zona de doença, até que a gente chega nas funções do peso. Porque pensa, se uma pessoa está sedentária, os hábitos ruins, e ela não emagrece, porque realmente não está fazendo nenhuma atividade física, a alimentação está inadequada, a hidratação está péssima, o sono está horroroso, tudo bem. Mas quando essa pessoa começa a se cuidar, começa a fazer escolhas diferentes, é natural que a pessoa emagreça. Quando a pessoa não consegue emagrecer de jeito nenhum, é porque a gente está batendo na função do peso, quando o peso está em cena para proteger você de alguma coisa. Desde muito nova, a VTube fez muitos procedimentos estéticos
na época da adolescência, porque ela não aceitava o corpo, tinha dificuldade, seja por cobranças externas, seja por autocobrança interna, seja pela rígida ali falando do que tem que ser o corpo perfeito, se comparando com as outras meninas da sua época, da sua idade, num mundo onde a beleza, ela realmente dita as regras do jogo, quem vai ter mais views, quem vai ter mais like, enfim. E ela era só uma adolescente quando tudo isso estava passando na cabeça dela, sem apoio, sem autoconhecimento. Infelizmente, foi direcionado para essa forma. Talvez com a mentalidade de hoje, se ela voltasse no passado, como ela já trouxe nas redes sociais, não faria os procedimentos estéticos, principalmente ali em relação ao seio, porque foi praticamente um milagre ela conseguir amamentar e realmente precisa estar acrescentando a fórmula pelo o leite não ser tão não estar disponível na quantidade se ela não tivesse feito nenhum procedimento na areola, que é ali a fábrica do leite. Aproveitando, a gente está no Agosto Dourado, o mês do Agosto Dourado, e tem uma playlist específica com convidadas especiais, né, do Lula, especialista em amamentação, nutri materna infantil, no meu canal do YouTube. É a playlist Agosto Dourado, na Semana Dourada, no canal Keila Ferrari Semear Saúde. Então, ela traz muito isso, eu explico muito lá dentro com as convidadas o quanto que a areola é a fábrica do leite. Então, para entender melhor, dá uma olhadinha lá na playlist. Então, ela traz esse conhecimento, ela traz isso para influenciar as adolescentes, as mães novas, atenção às alterações que a gente faz no corpo. Porque naquele momento, ela estava precisando mexer na estrutura física para realçar um traço que não estava presente naquele momento. Ou tirar a dor do traço sem realmente tirar a dor do traço. Porque quando a gente fala na função do peso, a gente tem que a Vi tem 35% de função voltada para atenção, destaque, quando ela está se sentindo sozinha, numa camada do iceberg mais profunda. A gente tem que 13,33% dessa função tende a ser por uma função de força, quando está carregando um fardo grande, intenso e absurdo. E 26,67% quando a gente fala de proteção, seja física ou seja emocional, a partir do corpo. Então, naquele momento da adolescência, no momento de transição, muitas coisas estavam acontecendo na vida da Vi. Se vocês observarem, tem um vídeo onde ela fala de tudo que ela estava passando pelo hate, pelo ódio dos seguidores, o quanto aquele momento estava sendo desafiador, o quanto que a função do peso estava ali realmente para dar atenção, dar destaque, proteger ela, trazer força para tudo que ela estava passando. Realmente não era só simplesmente escolhas inadequadas, tinha uma função abaixo. Muitas coisas aconteceram e, infelizmente, até uma tentativa de suicídio, onde ela explica certinho no canal do YouTube dela. Muito intenso. Então, todos esses procedimentos, eles vieram para tentar aliviar, tentar trazer luz para um traço, só que o emocional não estava acompanhando aquele processo. Se o emocional não acompanha, não adianta você fazer nenhum procedimento estético, porque volta. Fez uma bariátrica, mesmo assim o peso volta. Nossa, fez ali uma lipo-LED, mas o peso volta. Engravidou, ficou no excesso de peso, não conseguiu emagrecer nunca mais. Precisa voltar os olhos. Será que eu posso ser magra? Será que eu estou emocionalmente magra? Será que o meu emocional está preparado para isso? Porque enquanto o peso desempenhar alguma função, dificilmente você vai voltar ao peso original ali antes de você engravidar. Dificilmente, seja você tendo ou não passado pelo processo de gestação. Porque a gente avalia que desde a adolescência a Vi já tinha uma relação conflituosa com a sua autoimagem, com os seus traços de caráter. Ela estava passando por dificuldades. Quando a gente traz para a questão de hoje, após a gestação, após gestar, a gente está falando de um processo de realmente de um corpo se readaptar a voltar ao seu estado original, porque realmente o bebê ele precisa crescer. É natural que a mulher engorde, não porque ela está absorvendo gordura, mas porque tem um ser humaninho de quase 4 quilos crescendo na sua barriga. E na gestação, dependendo realmente do desenvolvimento da criança, às vezes
3,3 quilos, 4 quilos, enfim, se é gêmeos, então, meu Deus, né, que aí é quase 6, 9 quilos dentro da sua barriga. Então, você, naturalmente, o seu corpo precisa sofrer alterações para se adaptar, para receber esse gestar saudável. Naturalmente, o seu peso na balança vai aumentar. E quando você pare o nascimento do seu filho, naturalmente tem um processo de adaptação puerpério e o seu corpo ele tende a retornar e você, obviamente, com a dieta, com a questão da atividade física, com os seus cuidados, você tende a voltar ao seu corpo normal, mas com algumas cicatrizes, digamos assim, com algumas marcas que mostram que realmente você se tornou uma deusa criadora, um templo, o lar, né? Você gestou, você teve o dom da criação dentro do seu ventre. Então, outra coisa que a gente vai trazer, né, que eu vou trazer para as pessoas que estão aqui acompanhando esse conteúdo. No dia 16 de agosto, às 20 da noite, vai ter ou teve, né, depende do quanto você está vendo esse conteúdo, se está muito na frente ou depois, mas teve uma live focada para vencendo o medo de engordar na gestação, porque tanto a VTube trouxe isso no Instagram dela, quanto eu sei, a partir dos traços de caráter, o quanto que tem alguns traços que sofrem com esse processo, por mais que você queira ser mãe, por mais que você queira o seu bebê saudável, por mais que tudo, que você tem consciência e clareza de tudo, o seu olhar, o seu traço que está voltado para o seu corpo, ele pensa, meu Deus, e agora? Tem como não engordar na gestação? E é isso que eu quero trazer junto com a Nutri Materna Infantil Johanna Magalhães, né, nessa live específica Vencendo o Medo de Engordar na Gestação, sobre uma perspectiva do autoconhecimento dos traços de caráter, somado ao aspecto nutricional, a visão biomédica, a visão da Nutri Materna Infantil. Porque às vezes a gente falando enquanto analista corporal, a mãe não ouve, mas tendo o combo, ela vai entender que a gente é realmente um ser. Nós somos seres biopsicossociais. A gente precisa entender que a gente tem a esfera mental, a esfera emocional, que impacta na esfera física, que impacta ali na questão da nossa saúde. Então, é um equilíbrio perfeito entre corpo, mente e espírito. Isso não é inalcançável. Aí, a partir do momento que a gente trabalha, que a gente se desenvolve, que a gente se conhece, a gente se permite ser quem a gente é. E isso traz uma leveza absurda, inigualável, não tem preço você se empoderar de quem você é. Porque pelo mundo, ele vai impor regras, ele vai impor vontades, verdades, a verdade do outro. E pode ser verdade para o outro, porque ela tem outros traços de caráter. A sua mãe pode ter maternado de um jeito, a sua cunhada pode maternar de outro, a sua sogra pode maternar de outro. Se vocês tiverem combinação de traços de caráter, vocês vão ter zonas de dificuldade e zonas de facilidade totalmente diferentes. A receita de bolo que deu certo para uma não vai dar certo para outra se vocês funcionarem de maneira diferentes. Quanto que se empoderar do seu modo de funcionamento traz leveza para o seu processo, porque você entende qual é o seu jeito de maternar, qual é a sua receita, a sua fórmula, o seu tempero, o seu diferencial, que pode ser parecido com uma mãe que tem o formato do corpo exatamente igual ao seu, porque ela tem traços de caráter exatamente iguais ao seu? Pode, mas na maioria dos casos, você está sofrendo porque você está se cobrando, se julgando, se criticando, se comparando com pessoas que têm dons diferentes do seu. Então, esse conteúdo é libertador. Autoconhecimento é libertador. Eu falo esse especificamente porque, obviamente, é o que eu trabalho, porque são 3 horas no máximo, você tem acesso a tudo isso, porque aqui trouxe uma pitadinha, mas na sua sessão de análise corporal ela é realmente muito mais intensa e mais profunda e abre espaço para troca. Então, eu analisei uma famosa, porque independente de se ela é famosa ou não, a maternidade, os desafios da maternidade, ela vai ter recurso financeiro às vezes maior que você, às vezes sim, às vezes não, às vezes você tem uma condição financeira muito bem para você compor ali realmente e trazer tudo que a sua criança merece, todos os aparatos, todos os profissionais que você deseja contratar. E às vezes não, às vezes você não tem um recurso, você tem que escolher, priorizar um ou outro, mas
Gostaria que você priorizasse a sua saúde, o seu bem-estar físico enquanto indivíduo, porque um dos principais relatos, inclusive de gestantes, de mães de primeira viagem, é quanto é conflituoso você não ser mais um indivíduo, você perder a sua individualização, você perder a sua essência por um momento, porque você fica ali perdida no papel de mãe, você mergulha tanto no papel de mãe que você esquece o seu papel de mulher e você traz sombras e dores de realmente não estar empoderada dos seus 3 principais papéis nessa vida. Primeiro o seu papel de mulher, depois o seu papel de esposa, por último o seu papel de mãe. O quanto que essas 3 funções, às vezes elas estão tão confusas, às vezes você está presa no papel de filha, às vezes você está presa no papel de irmã e você não consegue dar foco para os seus 3 principais papéis. Então a análise corporal, ela traz essa leveza porque é o seu guia, seu manual de funcionamento que está estampado no formato do seu corpo. Então, toda hora que você tem um problema, que você tem um pensamento conflituoso, que você ali está escovando os dentes e está sofrendo com alguma questão no pensamento, se você tivesse acesso a esse conhecimento, você olharia para o espelho e já enxergaria a resposta. Conheço o analista corporal que está gestante agora, nesse exato momento, e está trazendo leveza para o seu caminhar, porque inclusive eu quero trazer ela para a live na nossa próxima semana, para realmente mostrar o quanto que é diferenciado você ter acesso a esse conteúdo. Porque você não significa que você não vai passar pelos desafios, mas significa que você vai passar sem ficar destruída, sem se culpar, sem se julgar, sem se criticar, sem se comparar. Isso faz toda a diferença para o seu processo. Isso faz toda a diferença para o seu gestar. Então, te convido, se não passou a data ainda, a você entrar no meu Instagram, @aquilo_ferrari, né? Já consumir ali o conteúdo que está por lá. Você conseguir clicar no link da bio, seja lá no Instagram ou seja aqui no YouTube, porque eu também vou deixar o link na descrição para você realmente entrar no grupo, porque é lá que eu vou colocar todas as informações, inclusive o link da nossa reunião no Zoom, porque vai ser um evento, um workshop fechado, onde a gente vai ter um espaço seguro, ambiente controlado e terapêutico, de trazer todo esse conteúdo dos traços de caráter com o objetivo de mudar ali a perspectiva do desafio, as oportunidades enquanto você gesta, enquanto você materna. Então esse evento foi feito para você, mãe, que está nesse momento do gestar e do maternar. Se você é mulher, se você é tentante, se você está com desafio no trabalho, se você está com outro foco, não tem problema nenhum. Só não faz sentido você participar desse evento porque vai ser focado para mães, para gestantes. Então, se você tem essa necessidade, me chama no direct, deixa no comentário, porque esse conteúdo é para você também, apenas o evento que não. Então me chama no direct, eu te explico certinho como funciona, inclusive para você ter acesso à sua análise corporal comigo, diferenciado, num ambiente seguro, terapêutico, controlado, numa perspectiva além, né? Sou analista corporal e comportamental com expertise em saúde, por isso que o meu logo é Aquilo Ferrari Semear Saúde. Enfim, agora já tá começando a devagar, porque é o primeiro podcast, assim como um seriado, né? O primeiro, ele é o mais longo. Agradeço a sua participação aqui até agora. Qualquer dúvida, pode deixar no comentário, pode me mandar mensagem no direct. Tô super aberta e trago muito mais essa abordagem, essa troca ali pelas vias de comunicação, essas oportunidades que a gente tem realmente de uma troca 1 a 1. O meu objetivo é que você consiga usar esse conteúdo e aplicar na sua vida. Usar esse conteúdo e trazer leveza para o seu caminhar. Não é só ler um conteúdo legal, curtir e ignorar. Então, eu realmente quero fazer diferença na sua vida. Para isso, eu conto com você, porque é um trabalho de equipe. Eu faço a minha parte e você faz a sua parte. Se você quer um acompanhamento maior, se você quer mais direcionamento, se você quer realmente que eu possa pegar na sua mão e a gente firmar uma dupla, firmar um grupo, firmar uma comunidade, que é o intuito da mentoria ser, realmente é do lado de cá. E para ser do lado de cá, eu preciso que você esteja no grupo do WhatsApp, eu preciso que você me chame no direct, eu preciso que você dê o segundo passo.
Porque o primeiro passo você já deu, você está aqui até agora ouvindo o podcast. O segundo passo é você realmente entrar em contato comigo, que eu te mostro o caminho para a gente realmente chegar a atingir o seu objetivo principal, seja ele qual for. Seja você gestante, tentante, mãe, seja você mulher em outra fase da sua vida. Eu estou aqui para te apoiar. Conte comigo que juntas vamos mais longe, gastando a menor energia possível, livres, leves, livres de dependência emocional, livres de culpa, julgamento, crítica, medos, inseguranças, livres e leves, para um maternar mais leve. Fiquem bem e até o próximo episódio.